Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra. Hoje eu trago para vocês, na aula 16 do curso de R para Finanças Quantitativas, como desenvolver o seu primeiro modelo preditivo em R. Uma introdução aqui à regressão linear. Eu sempre venho falando para vocês de modelos, finanças quantitativas e até já cheguei em outro vídeo e explicar quais são os conceitos da regressão linear, como fazê-la no Excel. Porém, como a gente está sempre evoluindo, hoje eu trago aqui no R e vamos recapitular exatamente o que a gente entende por modelos preditivos. Qual que é o objetivo principal destes modelos? A gente tem que sempre ter em mente que a ideia é que a gente possa fazer previsões futuras. Ah, Leandro, mas que tipo de previsões? Bem, quase de qualquer coisa. Por exemplo, eu quero saber qual que é a previsão futura de vendas, a previsão futura do meu estoque, a propensão de um cliente comprar um produto ou não, ou, por exemplo, qual que é a direção que o mercado financeiro vai tomar. Um dos modelos mais simples e usados que existem é a regressão linear. E aqui, pessoal, não ache que o fato de ser simples é o fato que não deve ser usado. A gente tem que usar o que é útil. Então, não é só porque não é um modelo complexo que eu vou deixar isso para lá. Não. O melhor modelo é aquele que serve para resolver o seu problema. É isso que a gente tem que ser sempre em mente. E quando que eu vou usar essa regressão linear? Bem, eu vou ter aqui dois casos. O primeiro caso é quando eu tiver uma variável que a gente chama variável dependente y, que é aquela variável que a gente está tentando predizer, interpretar o comportamento. E no caso da regressão linear, ela vai ser do tipo contínua. Então, ela não vai ser nem binária, 0 e 1, nem uma categoria, por exemplo, uma Ferrari ou uma Mercedes, mas ela vai ser um intervalo de números entre 0 a 1, entre 0 e 1000, 0 e 1 milhão, menos 100 a mais 100. Então, sempre que tiver esse aspecto contínuo, a gente sabe que é um possível candidato a gente ter uma regressão linear, dependendo do comportamento dos dados. A outra componente que a gente tem da regressão linear vai ser aquilo que a gente chama, e aí eu vou colocar aqui no plural, de variáveis independentes, que são aquelas componentes ou conjuntos de dados que vão explicar y, que é que no caso a gente chama de x. E aí a gente pode ter vários tipos de x. Então, em resumo, o que eu estou falando para vocês, lembra aquela fórmula da escola onde a gente tinha y igual a ax mais b? Essa aqui é a fórmula básica da regressão linear, lembrando sempre que a gente pode ter várias variáveis independentes, então esse x aqui pode ser um vetor, levando a gente a ter vários coeficientes a. Como que a gente vê isso graficamente? Bem, a gente coloca aqui, supondo que a gente tem uma regressão simples, tá? Com apenas uma variável independente. Então, aqui a gente tem na vertical o eixo y e na horizontal o eixo x. Então, imagina que a relação entre os pontos que a gente tem vai ser alguma coisa mais ou menos dessa forma aqui. O que é a minha regressão linear? Ela vai ser aqui a reta que melhor explica o relacionamento entre x e y. Quais são as componentes que a gente tem que observar? Primeiro, esse b aqui é o que a gente chama de intercepto, é o valor que toca aqui o gráfico. O a, ele vai ser a medida dessa inclinação aqui da reta. E existe uma outra componente, que é a distância da reta entre o valor real esperado, que a gente chama aqui de resíduo. Tudo isso você precisa começar a entender para ficar cada vez mais avançado em relação aos seus conhecimentos à regressão linear. Esse é o conceito básico que a gente tem. Como que a gente vai modelar isso no R? Bem, vamos lá agora que eu vou mostrar para vocês passo a passo. Reveja bastante essa teoria, pessoal. Existem aí vários materiais na internet que vão te explicar certinho isso, até com um pouco mais aprofundamento, mas é o que vocês precisam ter em mente para essa aula de hoje. Lá no R, como isso daqui vai se comportar?
Eu vou usar como exemplo uma base de dados nativa, tá? Antes da gente partir para o código com dados financeiros, vamos utilizar aquilo que no R a gente tem um dataset que chama cars. Ele contém 50 linhas e duas variáveis, velocidade e distância, onde a velocidade vai ser aqui o nosso x, a nossa variável independente, e a distância vai ser o nosso y, variável dependente. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de começar a fazer o modelo? Tem que ver os dados, até para tentar entender qual é o melhor tipo de modelo que a gente pode aplicar. Então é a parte que a gente chama de visualização de dados. Já ensinei vocês a trabalhar com a função plot, onde aqui eu vou colocar no eixo x a velocidade, vou colocar no eixo y a nossa componente da distância. Aí vou só colocar aqui outros parâmetros para deixar o gráfico um pouco mais bonitinho. Então, vou ajustar aqui o tamanho dos pontos com esses dois comandos. Ok. E depois, o que eu vou fazer? Vou colocar uma cor azul para aqueles pontos específicos. Então, vou colocar aqui blue, sempre lembrando de colocar a vírgula depois do comando para não dar erro. Vamos colocar aqui um título onde eu vou chamar esse gráfico de simplesmente velocidade vezes distância. E aí eu vou colocar agora um eixo X, onde eu vou chamar de velocidade. Tem que sempre colocar entre aspas. Vou chamar agora o meu eixo Y, YLab. Vou colocar aqui distância. E vamos plotar esse gráfico. Aham! Quando a gente olha aqui, você começa a entender que sim, meio parecido com aquele exemplo que eu dei ali de propósito. Então, você pode começar a imaginar, olhando aqui, que essa relação da distância e da velocidade é aproximadamente linear. Certo que ela faz uma curva aqui, porque aumenta a dispersão quando a velocidade é um pouco mais alta, mas isso são detalhes que a gente pode ver com mais profundidade. Mas aqui, só de bater o olho, você fala, bem, cabe uma regressão linear, variável dependente e contínua. Então, vamos tentar aqui fazer a nossa primeira regressão linear. Como que eu vou fazer essa regressão em R? Tem uma função que é chamada de LM e é ela que você vai usar. Então, eu vou criar uma variável chamada aqui de regressão, que é aonde eu vou armazenar o meu modelo. E aí eu vou fazer LM, que do inglês no R é Linear Model, de y em função de x. Quem é o nosso y? Car distance, que era o que a gente tinha falado ali no começo, em função, IoT, de quem? Da nossa variável ou variáveis dependentes. Aqui eu tenho uma só, então vai ser car speed. Se eu tivesse mais, aí você coloca como se fosse a formulazinha aqui. Tá? Então vou colocar car speed mais outras variáveis que eu tivesse. Como eu só tenho uma, deixo isso aqui. Para girar a regressão linear, é simples dessa forma. Rodei, tá feito aqui o primeiro modelo. Como que eu vejo? Bem, como tudo no R, você vê aqui essa regressão e aí você vai ter o quê? A fórmula e você vai ter aqui esses carinhas que são os coeficientes da sua regressão. É o nosso A e o nosso B. O nosso B é o intercepto. Então, aqui no caso, esse B do nosso exemplo, ele vai ser o menos 17, tá? E o arredondamento aqui, 0,6, por exemplo. E o nosso A vai ser o que multiplica a variável x, que é o car speed. Então, 3,93. Então, nosso exemplo aqui é o 3,93. Poxa, Leandro, que bacana, é só isso? Não, ainda tem uma coisa a mais que a gente pode fazer, aprender para essa aula. Lembra da função summary que descreve o nosso modelo, que descreve os nossos dados? Eu posso usar ela aqui para descrever o modelo. Então, quando eu faço o summary da minha regressão, aparecem aqui já algumas coisas a mais. O que você precisa ter em mente para a aula de hoje? Onde você vai achar os coeficientes da função, que é o intercepto aqui, menos 17, e o A, que vai ser o car speed, que a gente viu ali. Porém, a função summary, ela traz várias outras métricas. As duas mais importantes que você precisa saber hoje é o p-valor, que aí vai ser esse cara aqui. Tá? O que você precisa saber? Se ele for, esse número aqui que está selecionado, for menor que 0,05,
A variável vai ser estatisticamente significante para explicar esse modelo, ou seja, a CarSpeed realmente explica o fenômeno distância. Eu sei disso porque é menor que 0,05 e o R mostra simbolicamente aqui para você com essas 3 estrelinhas, porque é próximo a zero. Veja que até o intercepto também o é, onde eu vou ter o 0,05 e ele vem somado aqui com um pontinho. Um outro número para ter em mente, tá? É o R quadrado, que é esse multiple R squared, onde a gente tem aqui 0,65. O que isso significa? Que a variância aqui da distância é explicada em 65% pela variação que eu vou ter aqui da velocidade. É uma regressão relativamente bonitinha. Como eu coloco essa linha de regressão no gráfico? Eu posso voltar ali e adicionar uma função que a gente chama de abline, e aí eu coloco a minha regressão lá dentro. Quando eu coloco a minha regressão dentro aqui do abline, o que ele vai fazer? Ele vai plotar aqui no gráfico, ó, a linha da regressão. E aí fica exatamente o que eu expliquei para vocês aqui no começo da aula. Lembra, pessoal, isso aqui pode ser usado para muita coisa, não só para o mercado financeiro. Abra a mente de vocês, extrapole isso, porque, por exemplo, fazer as regressões lineares ou outros modelos é o que eu faço para viver. Esse é o meu trabalho. Puta, é legal pra caramba, eu adoro fazer isso daqui. Óbvio que aqui é para vocês uma introdução, vou deixando isso aqui cada vez mais complexo e eu quero que vocês me façam perguntas, mandem suas dúvidas, que eu vou ter prazer em ajudar. Beleza, pessoal? Então, a próxima aula vou aprofundar em mais detalhes de como você avalia a sua regressão, quais são as outras coisas que você pode ver e também como você coloca mais dados, né? Aqui é muito simples, então vamos aí aumentar a complexidade, eu sei que vocês conseguem seguir. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!